Olá, hoje, dia 10 de junho, é Dia dos Países da Língua Portuguesa, Dia de Portugal, Dia de Camões, é o dia da morte de Camões. Faz 440 anos que ele morreu. Morreu em Lisboa, eu já estive lá no Mosteiro dos Jerônimos, vendo o túmulo dele. É um nome mundial na literatura, né? Aventureiro, conquistador de mulheres. Ele, lá pelas tantas, brigou tanto em Lisboa que se alistou para lutar na África, lá perdeu um olho. Depois foi lutar na Ásia, né? Fez parte daquela grande geração de portugueses que ele relatou, né? Os varões assinalados, né? E, enfim, é um dia de a gente festejar, porque a gente herdou a língua, herdamos também a unidade, a integralidade do território. Isso é típico da boa administração portuguesa, né? E, bom, era isso e queria compartilhar com vocês. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se. Estamos entrando em 1,5 milhão. E não esqueça ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Então, hoje a gente começa falando do bombeiro lá do Rio de Janeiro. Um bombeiro que tem... A polícia entrou com mandado de busca e apreensão, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Operação Parabellum. Parabellum significa prepara a guerra. E o sujeito mora num condomínio fechado, na Zona Oeste, uma casa de 3 pavimentos, com piscina, foi apreendido um BMW X6 na frente, né? Tudo muito recurso para um bombeiro, né? E ele está ligado à morte de Marielle. No mesmo dia em que o delegado-chefe da Delegacia de Homicídios fez uma declaração dizendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem certeza de que não há ninguém com sobrenome Bolsonaro, nem ele, nem os filhos, envolvidos no assassinato de Marielle, né? Isso já apaga mais uma das campanhas que visam atrapalhar o presidente. Bom, e lá no Rio de Janeiro também, o presidente da Assembleia Legislativa não quis decidir sozinho, ouviu o plenário decidiu abrir processo de impeachment contra o governador Witzel, né, que se tornou também um adversário do presidente. O governador agora vai estar muito ocupado na sua defesa, porque o Tribunal de Contas não aprovou as contas dele e porque há suspeitas, investigações a respeito de desvios na saúde, né? Por falar nisso, também lá em Belém, o governador Hélder Barbalho, hoje foi objeto de também uma operação da Polícia Federal. O valor aí da suspeita é de 25 milhões, compra de respiradores da China, que não funcionaram, foram devolvidos, pagamento antecipado da metade, né? E muita gente envolvida. Lá um subsecretário de administração da Secretaria de Saúde tinha em casa 748 mil reais em casa, né? São aqueles tipos que não acreditam em banco, né? Como o Aécio Neves, por exemplo, que não acredita em banco, foi pedir empréstimo na JBS, né? Está cheio de gente que não acredita em banco, tem dinheiro guardado em casa, né? O moço da correria lá também, que levou a mala, guardou o dinheiro em casa. Esse pessoal não acredita em banco. O outro lá da Bahia guardou tudo lá num apartamento, 52 milhões, uma coisa assim, aquelas malas cheias, né? O Gedel. É gente que não acredita em banco. Bom, e voltando um pouquinho ao Rio de Janeiro, uma decisão derrubando uma liminar, né? A Justiça dizendo que quem cuida
da administração da pandemia é o Poder Executivo e não o Poder Judiciário, né? Como o Poder do Judiciário tem se metido nisso. E falando de Poder Judiciário, mais réus aí na Lava Jato, lá no Paraná. Um ex-gerente do Banco do Brasil e 2 doleiros. Ele, o gerente, facilitava para o controle do Ministério da Fazenda não saber da movimentação de somas maiores, né? Faziam lá a lavagem de dinheiro, deu um total entre 2011 e 2014 de 9 milhões. Né? Até que se espalhar pelos anos, até que não foi muito, né? O muito é a soma de tudo. 9 milhões, segundo o Ministério Público. A denúncia foi aceita pelo juiz e agora eles são réus. Bom, vamos a uma outra questão. Hoje o dia está animado também, né? Bom, queria falar um pouquinho de algo que eu não falei ontem, né? Porque não tinha terminado ainda, e aliás não terminou até hoje, o tal julgamento na Justiça Eleitoral da queixa de Boulos e Marina sobre o registro da candidatura Bolsonaro e Mourão, né? Teve um foguetório lá na frente, o presidente do tribunal reclamou que ele não estava conseguindo fazer a reunião digital, né, a reunião à distância, por causa do foguetório. Está em 3-2, a decisão do ministro Fachin foi que tem que esperar a diligência da Polícia Federal sobre a alegada invasão de um site Mulheres contra Bolsonaro, que a invasão transformou o site em Mulheres com Bolsonaro, né? E ainda não votaram o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas para examinar, e o próprio presidente do tribunal, que tem o poder de voto de Minerva. Bom, e outra questão aí, que foi apresentada denúncia, né, do Ministério Público contra uma deputada do Piauí, do Progressistas, deputada Iracema Portela. Ela diz que é uma absoluta injustiça, não é nada disso, mas de rachadinha. Encontraram, quando fizeram uma batida na casa do ex-marido dela, um envelope, e lá estavam contra-cheques de um funcionário do gabinete de um deputado local de Brasília, né, que seria do legislativo local, com contra-cheque, demonstrando que a deputada do salário, imagina a rachadinha que é em outro poder legislativo, né? Ela talvez tenha conseguido lugar para ele lá, né? R$11.700 é o contra-cheque dele, mas vai para a deputada R$4.000. Ela nega tudo. Lá no gabinete, o nome do sujeito é Rogério Cavalheiro, é no gabinete do deputado Cristiano Araújo. Agora, eu queria falar para vocês da maior rachadinha que já aconteceu nesse país, patrocinada pelo governo federal da época, né? E ninguém fala, já se falou e se esquece. Vocês sabem qual é, né? A dos médicos cubanos. Agora está havendo na justiça americana tentativa de cobrar da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, de alguns médicos que já estão nos Estados Unidos, né? Era assim, paga 11, governo brasileiro, vocês, nós, né, nós contribuintes, pagávamos 11, mas o médico cubano só recebia 3. Os outros 9, né? Aliás, 8, os outros 8, essa é uma senhora rachadinha, né? 8 e 3. Total 11 nós pagávamos, médico só ficava com 3. É quase um trabalho escravo, né? Mas ninguém fala nada, porque afinal envolve Cuba, né? Por que a gente vai estar falando aí de um regime que a gente admira, né? Que coisa. Bom, mas enfim, a gente tem tempo de falar sobre isso, trazer luzes, né?
para a gente pensar a respeito e se prevenir. Assim como a gente se previne contra o coronavírus, a gente tem que se prevenir contra esse outro tipo de contaminação. De Brasília, Alexandre Garcia.